Vídeo 4, seguindo aí, pessoal. Nós falamos então da competência administrativa, material, não legislativa, lá dos artigos 21 e 23. Agora a gente passa a analisar a competência legislativa da União Federal, que está prevista lá nos artigos 22 e 24 da Constituição. É a competência para elaborar leis. Artigo 22 abre lá da Constituição Federal. Vai trazer para a gente a chamada competência legislativa privativa da União Federal. Grava isso daí. Aliás, grava não, risca isso daí na sua Constituição. Competência legislativa privativa da União Federal. Ou seja, vai caber à União legislar sobre essas matérias, porém, a competência privativa não é exclusiva, ou seja, a União pode legislar, mas de acordo com o parágrafo único do artigo 22 da Constituição, a União poderá permitir que outros estados legislem sobre questões específicas das matérias relativas no artigo 22 da Constituição Federal. E no artigo 24, temos a competência legislativa concorrente. Compete não só à União, mas também aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre as matérias previstas lá no artigo 24. Aqui, alguns detalhes. Primeiro, municípios não estão presentes no artigo 24 da Constituição Federal, não estão aí na competência concorrente. Será que eles têm ou não essa competência concorrente? Vamos ver isso. Em relação às matérias elencadas no artigo 24, a União vai elaborar normas gerais. Está lá nos parágrafos do artigo 24. Então, em relação à competência concorrente, a União vai elaborar normas gerais sobre essas matérias. Se a União não elaborar normas gerais, ou seja, inexistindo lei federal, inexistindo lei da União, os estados e o Distrito Federal poderão suplementar a competência da União, ou seja, eles poderão elaborar as leis, exercendo aí uma competência legislativa plena. Por que plena? Porque eles vão elaborar as normas gerais, já que a União não elaborou, e eles vão elaborar normas específicas, detalhando os assuntos. Porém, se a União que não tinha elaborado normas geral, resolver elaborar essa norma geral, a norma geral já elaborada pelos estados ou pelo Distrito Federal fica com a sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à norma geral elaborada pela União. Então, repetindo, no artigo 24, quem detém competência para elaborar norma geral é a União. Se a União não elabora a norma geral, estados e Distrito Federal têm competência para suplementar a norma geral não elaborada pela União, ou seja, eles podem elaborar a norma geral. Só que uma vez elaborada a norma geral pelo Estado e pelo Distrito Federal, vem a União e elabora agora a norma geral. A norma geral já editada pelo Estado, pelo Distrito Federal, fica com a sua eficácia suspensa no que for contrário à nova norma geral elaborada pela União. E se não houver conflito entre as normas, nenhuma for contrária, as duas normas gerais convivem pacificamente, tanto a elaborada pelo Estado, pelo Distrito Federal, quando ainda não havia sido elaborada pela União, quanto a norma geral elaborada posteriormente pela União. Gente, é muita matéria, se vocês forem pegar aí pelos livros, é bastante matéria. Cuidado para não confundir essas questões aí dos parágrafos únicos.
dos parágrafos únicos, do parágrafo único e dos parágrafos do artigo 24. Vou colocar aí para vocês o material de apoio, vou colocar o roteiro, segue a aula pelo roteiro que fica mais fácil, vou colocar também o material de apoio. Na próxima aula, há um detalhe, vou colocar também o conflito que está havendo aí entre União Federal e os estados quanto a essa questão da pandemia. Os estados podem elaborar normas sobre saúde, sobre serviços essenciais que estão aí na pandemia. A gente está vendo uma guerra aí muito frequente entre o governo federal e o governo estadual, principalmente aí o governo do Rio de Janeiro e o governo de São Paulo. Então, esses estados podem elaborar essas normas. Isso chegou até o Supremo, vou colocar também para vocês como material de apoio. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem mandar por e-mail ou lá pela própria plataforma as dúvidas. Fiquem bem, um grande beijo, até a próxima aula.